Tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, que compreende a análise do projeto de lei número 3.081 de 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados, por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa da Coordenadoria da Juventude o senhor Carlos Alberto Marques, gerente administrativo. Boa tarde a todos. Saudando primeiro o presidente da comissão, vereador Eduardo, os demais vereadores presentes, a população em geral. Bem, o nosso coordenador, o Wagner, teve um compromisso urgente e não pôde vir na audiência, mas como a audiência é uma obrigação legal e, ao mesmo tempo, a gente sabe da importância que tem essa casa, a gente não poderia deixar de estar presente. E eu venho, em nome do nosso coordenador, fazer uma explanação sobre os projetos da Coordenadoria da Juventude. A Coordenadoria da Juventude começou a desenvolver os trabalhos em 2010 e, a partir daí, nos demais anos, vem num crescente aí de aprimoramento dos trabalhos. A gente entende o papel da Coordenadoria a partir da designação que foi feita pelo governo municipal como uma ação de tema transversal, que perpassa por todas as áreas, de forma que possa tratar o tema de forma conjunta com as demais áreas da administração. Porque os problemas da juventude não podem ser inseridos apenas em uma pasta. O jovem tem que ter a preocupação com o trabalho, tem que ter a preocupação com a educação, saúde, e todas as questões relacionadas ao mundo da juventude. Por isso, a coordenadoria acaba trabalhando de forma integrada com as demais áreas da prefeitura. Nós, a partir do desenvolvimento das atividades de 2010, começamos a desenvolver projetos que atendam à necessidade da juventude de uma forma geral da cidade. Neste momento, nós temos desenvolvido algumas ações que são os carros-chefes da nossa ação política. Nós desenvolvemos já há 4 anos, esse ano a gente vai desenvolver a quarta-feira do estudante, que é um evento que é desenvolvido no Centro Educacional Adamastor. Nesse momento, o que é o papel da Feira do Estudante? A Feira do Estudante é um evento em que são apresentados aos estudantes, sobretudo da rede pública estadual, de oportunidades de formação no nível superior. E cursos técnicos, cursos de extensão, cursos que possam ser apresentados aos jovens que não têm acesso, muitas vezes, a essas informações. Então, como que a gente trabalha? A gente pega esses jovens, traz para essa feira que acontece no Adamastor, os jovens das escolas públicas que acabam sendo convidados através dos grêmios estudantis, que a gente tem uma relação próxima, constrói, a prefeitura arca com transporte e mantém uma estrutura lá da feira para expor. A gente garante para os expositores das universidades, dos cursos e dos demais temas apresentados lá, espaço para que eles possam desenvolver o seu trabalho, apresentar os prospectos, os materiais específicos e também fazer inscrições em vestibulares, em simulados e distribuição de brindes, essas coisas que a própria
cada uma das entidades acha interessante fazer e relevante fazer para os jovens. A cada ano tem ampliado essa participação e a gente espera, nessa quarta-feira, ter um movimento ainda maior. Além da Feira do Estudante, a gente também desenvolve uma outra atividade que a gente acha de suma importância, que é a Bicicletada da Juventude. Essa é uma ação que a gente começou a desenvolver há 3 anos atrás, esse ano vai ser a terceira, e esse ano a gente está mudando o calendário a partir de uma discussão que a gente começou a fazer nesse novo governo com a Secretaria de Meio Ambiente. Porque, como a gente está muito em moda e é uma realidade a gente discutir a questão da sustentabilidade, a gente achou por bem, e em conversa junto com a Secretaria de Meio Ambiente, trazer esse evento para o mês de junho, que é um mês que trata da questão da preservação do meio ambiente. Como a gente está falando de um transporte socialmente sustentável, é meio complicado você fazer um evento de forma destoada. E como a coordenadoria insiste em trabalhar de forma integrada com as demais secretarias também, esse é um evento que a gente trabalha junto com a Secretaria de Trânsito, com a Secretaria de Esportes e agora com a Secretaria de Meio Ambiente. O evento vai acontecer agora no próximo dia 23 de junho, a partir das 10 horas da manhã, no Bosque Maia. E a gente vai fazer essa bicicletada dentro das comemorações do mês de meio ambiente. Porque a gente entende que não dá para você fazer uma política pública se você não integrar os vários serviços que a Prefeitura tem. Até como uma questão de otimizar recursos. Porque a gente sabe que os recursos são escassos, né? A gente queria que a gente tivesse muito mais recursos em todas as áreas, mas aí a gente também aproveita o momento para fazer essa ação integrada. Uma outra ação que a gente tem é o ProJovem Urbano, que é uma ação que a gente desenvolve em parceria com a Secretaria de Educação. O ProJovem Urbano é um programa federal que trabalha com jovens de 18 a 29 anos que não terminaram o ensino fundamental. E aí, né, nesse programa, que é um programa de 18 meses, que começou em junho de 2012 e se estende até dezembro de 2013, a gente atenderá até 450 jovens, que são aqueles jovens que tiveram, devido a problemas de saúde, de falta de oportunidades mesmo, muitas vezes gravidez na adolescência, ou teve que trabalhar muito jovem para sustentar a casa, acabou não terminando nem o ensino fundamental. E esse programa atua em 3 núcleos. A gente trabalha em 3 regiões da cidade. Um na região do Jardim Acácio, outro na região do Pimentas e um terceiro na região do São João. Essas regiões foram regiões que a gente, a partir até do plano de educação, levantou que é onde tinha mais jovens nessas condições. E a partir daí que a gente começou a trabalhar esses núcleos. Nesse programa, além do estudante, podem ser levados os filhos. Isso é uma novidade que tem, porque a maioria são mães de famílias. A gente tem um caso, por exemplo, de 2 mães que estudam no Acácio, que uma tem 5 filhos, outra tem 7 filhos. Se não tivesse minimamente essa condição dela levar lá os filhos e deixar na escola, ela não ia conseguir terminar. Então, esse programa acaba tratando, até por isso que o número é reduzido, 450 pessoas só, porque você está tratando um setor que realmente teve menos condições e a situação é mais precária. E aí, o que ocorre? A gente tem ação dentro da escola para estar fazendo o atendimento a essas crianças. Além disso, os estudantes recebem uma bolsa de R$100, para poder fazer esse trabalho e tem direito à alimentação e tal. E, ao final do curso, todos vão ser certificados com o ensino fundamental do MEC. É óbvio que a gente sabe que isso não é o suficiente. A gente entende também que só o ensino fundamental não resolve todos os problemas das pessoas, mas você já eleva. Tem gente, nesses casos, que só teve alfabetização. Minimamente sabe ler e escrever. Então, o papel também desse programa é um resgate social também
desses jovens que estão aí à margem da questão educacional mesmo, de forma formal, não tiveram oportunidades, então a gente acaba pegando esse filão. Além disso, esses são os programas que a gente desenvolve parcerias. Além disso, a gente tem um programa nosso, que é o Grafite e a Cidadania. Em que consiste esse programa? Esse programa é um programa que trabalha com questões de arte, grafite e na questão do social, nas comunidades. Esse a gente trabalha especificamente nas comunidades, e a parceria que a gente faz nesses casos é com a Secretaria da Saúde. Por que na Secretaria da Saúde? Porque a Secretaria da Saúde tem os recursos do ProRede, que são divididos lá dentro das UBSs para poderem fazer ações locais, e a gente atua de que forma? Desenvolvendo oficinas na região da UBS, e ao final é feito um trabalho de preservação naquela unidade, porque a gente normalmente pega unidades que são mal conservadas, que são depedradas, que estão com problema de manutenção, e aí o grande papel desse programa é fazer o jovem da periferia se sentir presente e participante daquela unidade. Porque muitas vezes o jovem acaba achando que aquela unidade está lá, jogada, e por isso acontecem os problemas de falta de conservação, de depredação e esse tipo de coisa. A partir do momento que ele participa daquilo, que ele vê que aquilo é parte integrante da comunidade, a gente não tem mais esse problema. Nas unidades que a gente teve esse tipo de ação, não teve mais problema de vandalismo, não teve mais problema de depredação. Por quê? Porque o pessoal se conscientizou que aquilo ali é dele. Que a UBS não é uma unidade que está ali jogada, largada e que pode ser destruída, que está ali para atendê-lo e ele faz parte daquilo. Então, esse é um programa que a gente aposta muito. Então, a gente desenvolve oficinas ao longo de um mês e meio, com os jovens, e os próprios jovens, ao final, a gente faz um evento final de entrega dessa unidade com grafite, com arte, música, dança, e a gente também privilegia as questões locais, a cultura local, os jovens e os artistas da região, para a gente poder fazer eles se sentir parte daquela região. Para além disso, o que nós estamos fazendo? A coordenadoria também sabe da necessidade de desenvolver outras ações. E isso a gente tem atuado em parceria com os deputados estaduais e federais, no sentido de conseguir recursos externos para a gente poder financiar os nossos programas e projetos. Então, a gente já tem, para esse ano de 2013, para execução, 2 emendas parlamentares estaduais, da ordem de 50 mil cada, que será utilizada para a gente adquirir um veículo tipo van, para a gente poder levar os oficineiros, fazer o transporte nessas ações do grafite, e os outros recursos serão utilizados para a gente adquirir equipamentos e equipar o nosso Centro de Referência da Juventude. O que é isso? O Centro de Referência da Juventude são os espaços que nós estamos construindo na periferia e na cidade para desenvolver ações para a juventude. E aí, essa emenda a gente vai utilizar para pegar recursos para adquirir equipamentos, tanto de fotografia quanto de editoração gráfica, porque a gente quer desenvolver oficinas com jovens que trabalhem tanto a questão temática de som, essa coisa da música local, DJ, disc jockey, esse tipo de coisa, quanto a ação de arte e fotografia, de uma forma que realmente esses meninos possam, depois de participar dessas oficinas, poder tocar a vida, poder fazer ações que vão gerar uma renda para eles e que eles possam, que não seja uma oficina simplesmente, participei de uma oficina que realmente possa propiciar a eles esse avanço. Além dessas 2 emendas que eu falei, a gente também conseguiu uma emenda de recurso federal com a deputada Janete, da ordem de R$500 mil, que a gente já apresentou a proposta agora para desenvolver os cursos. Aí a gente vai desenvolver uns cursos específicos, que vão ser... Nós já apresentamos a proposta, agora estamos lá naquela fase de liberação do recurso, porque o governo federal trabalha com liberação de recursos de emendas
a partir de julho. Agora, o Ministério do Planejamento está trabalhando com liberação de recursos esse ano a partir de julho. Então, a gente está aguardando vir esse recurso, já apresentamos uma proposta. E a gente vai desenvolver nesse curso oficinas de direitos humanos, cidadania e igualdade étnico-racial, porque é uma questão que a gente está trabalhando, que é a questão do enfrentamento à violência, sobretudo à juventude negra na cidade. Uma outra ação que é de cultura mesmo, que é pegar a parte de cultural local, e tecnologia digital. Tecnologia digital, a gente quer trabalhar com web designer, computação gráfica, essa parte de tratamento de imagem, desenvolvimento de sites, desenvolvimento de páginas da internet. Trabalhar com o jovem mesmo é alguma coisa que realmente seja atrativo para esse jovem. Com esses recursos, a gente vai dar uma formação para... A previsão é trabalhar com 1.000 jovens das cidades, e a previsão dessas oficinas é que durem 18 meses também. E o cronograma de execução vai ser a partir da liberação dos recursos. A gente já apresentou o projeto, está no Siconv, lá a proposta está para ser aprovado, e aí agora a gente está só aguardando essa liberação para dar sequência. Eu acho que, para finalizar, é importante dizer que o papel de uma coordenadoria da juventude, como as demais coordenadorias temáticas numa cidade, sobretudo numa cidade como Guarulhos, uma cidade com quase 1.300.000 habitantes, e que tem cerca aí de 20% a 30% de jovens, ela tem que saber que tem que trabalhar de forma integrada. Porque a gente não tem como a gente imaginar que uma andorinha sozinha vai resolver o problema. Nós temos um problema sério que nós estamos enfrentando, que é a questão da violência, sobretudo na juventude. A gente sabe que são dados oficiais que, normalmente, o jovem da periferia, e sobretudo o jovem negro, é que sofre mais com a violência, que é quem está mais à beira da problemática de enfrentamento aí às drogas, enfrentamento à destruição das famílias por essas coisas. Então, a gente entende que toda ação matricial que se desenvolve tem que ser uma ação integrada com as demais políticas da prefeitura, senão não funciona. E nós, da Coordenadoria da Juventude, temos clareza disso e temos desenvolvido ações com todas as áreas, ações e conversas com todas as áreas da prefeitura para a gente trabalhar dessa forma, porque o jovem não é de A ou de B, o jovem é da cidade e a cidade tem que dar resposta para todos. Bom, agora fico à disposição. Muito obrigado ao nobre gerente administrativo, senhor Carlos Alberto Marques. Passemos a parte dos questionamentos com a palavra, nobre vereador Guti. Boa tarde, senhor presidente, Eduardo Barreto, que vem conduzindo brilhantemente, apesar de ser a primeira vez na condução dos trabalhos, vem dando exemplo. E acho que é bem pertinente esse elogio que faço a Vossa Excelência de público, porque estamos aqui tratando da Coordenadoria da Juventude, e o senhor também é um vereador jovem, e acho que essa renovação é natural, mas, além de ser natural, ela tem que ser produtiva. E o senhor vem mostrando produtividade e quebrando alguns conceitos, paradigmas, e é para isso eu acho que a população te elegeu também. Então, parabéns pela condução dos trabalhos e cumprimentar aqui o representante da Coordenadoria da Juventude. Eu creio que o coordenador quisesse muito vir aqui prestar os esclarecimentos, mas acho que ele deveria ter um outro compromisso aí. Mas estamos bem assistidos, parabéns pela explicação. E tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, o senhor tocou em parte, que é a questão do centro de referência para a juventude. Eu queria saber exatamente, né, já se construíram esses centros, se vão ser galpões alugados, aonde vão ser constituídos esses centros, se é apenas um ou serão mais centros, quais serão as regiões, né? O senhor falou que pretende atender 1.000 jovens
com o centro de referência, mas eu queria saber se isso vai ser descentralizado ou não. Eu acho que o jovem, né, a gente tem jovem necessitado não só no Pimenta, não só no Bom Sucesso, mas em toda Guarulhos, até aqui no centro também. Então, eu gostaria de saber como é que vocês vão equacionar esse problema no Centro da Referência de Juventude, uma vez que eu sempre defendi isso e o prefeito Almeida, em várias ocasiões, já falou sobre o tema. Na verdade, eu iria até perguntar se tinha planos para que se faça esse centro, mas como o senhor falou que já está um pouco adiantado essa ideia, eu gostaria de saber exatamente quando vai começar e se o senhor conseguisse nos precisar também, né, o senhor falou aí de algumas atividades, workshop, enfim, exatamente quais seriam os programas prioritários a serem desenvolvidos, né, de uma forma mais específica. E também gostaria de perguntar, já que estamos tratando de lei de diretrizes orçamentárias, obviamente que não estamos falando de orçamento propriamente dito, mas eu queria uma vaga noção de o quanto de volume financeiro que vocês pretendem trabalhar em 2014, tirando já o que o senhor falou de emendas parlamentares, mas o que a prefeitura designa nos próprios dela ali, designam realmente para a coordenadoria, e o que dá para se fazer com isso. A gente sabe que a Folha toma muito disso, né? Beira os 70%, que é o da lei de responsabilidade fiscal, esses 30%, que eu não sei qual o montante, mas o que vocês realmente, o que sobra para desenvolver projeto unicamente, exclusivamente da prefeitura, sem parcerias com outros órgãos. Muito obrigado. Agradeço a palavra do nobre vereador. Dizer também, vereador, que muitas vezes a experiência e a juventude se fundem. Acredito que o senhor é um bom exemplo disso. Com a palavra, o senhor munícipe Walterson. Boa tarde, companheiro Eduardo Barreto, né, presidindo a mesa, companheiro Carlinhos. Eu quero fazer algumas colocações aqui, que acho que é importante numa audiência que nem essa. Primeiro, a pouca participação dos nossos vereadores aqui, eu acho muito ruim, né? Um tema tão importante que nem a juventude, a gente vê uma pouca participação. Então, puxar um pouco a orelha e dar parabéns para os vereadores que estão presentes aqui participando, né, da questão da LDO, dessas audiências públicas. Outra questão é por causa do horário. O horário é muito ruim, né, para de fato a população vir aqui, conhecer, tomar parte. Então, o Eduardo, enquanto presidente, podia socializar, né, tendo em vista a pouca participação do Legislativo aqui nas audiências. Tomando atento à questão da juventude, e aí o companheiro falou aí sobre as ações da juventude, e aí eu queria, não sei se aqui a Câmara já chamou isso para discussão, eu vi que teve uma audiência, né, os meses passados aí sobre a questão que está muito evidente no nosso município, que é que a gente tem de fato, que existe grupos de extermínios com a questão da juventude negra, e principalmente a juventude que está lá na periferia, e aí a gente vê a mídia e o governo do Estado chamando um debate sobre a questão da redução da maioridade penal. E aí a gente não pode se enganar, né, que o governo do Estado está querendo desviar o foco para não discutir a questão penitenciária, né, os presídios que estão aqui na porta de entrada da nossa cidade. Isso ele não quer discutir, mas quer discutir questão de redução da maioridade penal. Então, eu quero chamar um atento aqui, e a coordenadoria está atuando muito bem nas frentes, faço parte do Fórum de Defesa contra a Violência contra a Juventude e a Juventude Negra, só para concluir. E aí eu quero chamar aqui a atenção dos nossos vereadores, os que são a favor da redução. Eu acho que a gente tem que discutir o favor a investir mais na educação, o favor, né, de dar oportunidade para os jovens que estão lá na ponta. Fiz parte de programas sociais que a prefeitura aplicou, moro lá no Ponte Alta, onde é periferia, né, o Eduardo conhece bem, o companheiro Carlinhos conhece bem lá, né, o Fortaleza, aquela região toda, e quanto o nosso jovem necessita de oportunidade. Não de mais uma vez o governo do Estado querer pautar e fugir da responsabilidade
que é discutir a educação que está sucateada no Estado. E aí, em contrário, ele quer discutir a redução da maioridade penal, colocar os nossos jovens carentes na cadeia. E não é por aí. Obrigado. Passemos às respostas e últimas considerações do nosso nobre amigo Carlinhos. Mas antes gostaria de consignar a presença do Bruno, representando o nobre vereador Geraldo Celestino. Com a palavra, nobre Carlinhos. Bem, começar respondendo para o vereador Guti. A questão do Centro de Referência da Juventude, esses equipamentos que a gente falou que já está adquirindo é para o Centro da Juventude, Centro de Referência aqui no centro mesmo, na sede da coordenadoria, que é o primeiro que a gente quer pôr em funcionamento, porque é na região central, e como a coordenadoria está aqui, e os nossos servidores, os trabalhadores da coordenadoria também, a quantidade não é tão grande, então a gente pode utilizar aqui. Os demais, a gente já está com já é uma construção lá na região do Inocop, que deve ser o próximo que a gente vai utilizar já no segundo semestre. Se a gente não conseguir viabilizar no segundo semestre, com certeza no início de 2014. E a gente também vai caminhando conforme as pernas, infelizmente, não conforme a necessidade. Uma cidade do tamanho de Guarulhos, a gente precisava ter um centro de referência, pelo menos uns 8 a 10 na cidade, para poder minimamente dar conta do que a gente imagina que a política pública possa chegar. Mas a gente também não tem que ficar só lamentando e chorando o leite derramado e falar, porque senão a gente não avança. E eu acho que é consequência. A partir do momento que você consegue desenvolver e a prática se mostra que aquela política é importante, naturalmente você tem ampliação de recursos, porque é um processo natural. Não adianta você primeiro querer ter o bolo, né? Primeiro vamos construir e fazer, até porque essa discussão de você ter coordenadorias de temas como juventude é uma discussão nova no Brasil como um todo, né? É uma discussão que vem aqui depois do fim dos anos 90, início dos anos 2000, que você começa a discutir essa temática. Então, não dá para você também querer que você tenha a mesma, entre aspas, relevância, porque a relevância todos os temas têm, como tem a saúde, educação, assistência social, esporte, tal, outras políticas públicas aí que já estão consolidadas. Então, a gente, nesse primeiro momento, são esses os locais que a gente tem. E a partir do momento que a gente consiga mais recursos e vai fazendo, a gente consegue ampliar. Aquela questão que eu apresentei dos workshops lá, dos cursos, eles vão ter que ser desenvolvidos a partir até da temática da CEPIR, que esse recurso vem da Secretaria Nacional de Políticas Públicas de Igualdade Racial. Você tem que trabalhar em regiões periféricas que tenham grande vulnerabilidade social. A gente vai trabalhar em 3 regiões. A partir do momento que a gente chegar os recursos, a gente vai avaliar e utilizar, muito provavelmente, já os cadastros que tem lá da Secretaria de Assistência Social e demais políticas sociais da cidade, para a gente ver. E aí, a nossa ideia qual que é? Trabalhar em parceria com as demais áreas. Por exemplo, a gente tem usar esse recurso para você desenvolver a temática mesmo com os equipamentos e os materiais. Você não precisa alocar o espaço. A gente pode ter uma relação muito boa com a Secretaria de Educação, a gente pode desenvolver, por exemplo, nos CELs, que estão muito bem localizados na periferia, e você pode fazer essas ações conjuntamente. Então, assim, isso não é impeditivo de você realizar essa ação, até porque você soma os esforços. Você já tem o equipamento, você já tem a segurança, você já tem uma infra que vai poder viabilizar. A gente só vai precisar ter os oficineiros, e aí a gente ajeita horário, calendário, e até por isso que a gente faz um processo que seja em 18 meses, porque aí você vai ao longo do tempo trabalhando com a quantidade que você pode atender, né? Então a gente imagina isso. Com certeza a gente tem que trabalhar de forma descentralizada, a gente também entende isso. A gente tem essa questão da cidade, e com o bilhete único se facilita, por um lado, o deslocamento, por outro, você não pode nunca deixar de atender o jovem onde ele mora, porque senão o cara não se sente participante do seu bairro mesmo, da sua vida, e é onde ele realmente
tem as suas necessidades. Então, a gente também pensa dessa forma, que tem que trabalhar descentralizado. Mas aí a gente tem essas regras que são determinadas pelos programas, que são de acordo com esses programas que a gente vai estabelecer. Com relação aos valores para 2014, só para ter ideia, o valor nosso de orçamento da coordenadoria local próprio, de recurso próprio, para 2013, são da ordem de 440 mil. Né? O volume é basicamente aquilo que você colocou mesmo, mais ou menos 70% de recursos é para RH, e depois você tem a manutenção, você tem locação de equipamentos, você tem material de escritório, material. Então, assim, os recursos, se a gente não trabalhar integrado, esses recursos não dá para a gente fazer muita coisa. A gente entende que para a gente avançar nessa discussão e ampliar para os maiores, para ter mais centro de referência, a gente precisava, pelo menos, ter esse valor de 400 a 500 mil de recurso para você trabalhar as outras questões, sem ser a folha. Esse é o entendimento que a gente tem internamente e é essa discussão que a gente apresenta e começa a fazer para dentro do governo. É lógico que a gente sabe que o cobertor é o mesmo para todo mundo. Então, não adianta a gente também achar que a gente tem que fazer uma briga mesmo, e aí eu chamo os vereadores também que entendem a necessidade disso, de inclusive fazer essa discussão quando a lei orçamentária estiver aqui na casa, inclusive com emendas, com possibilidades de fazer alteração na peça orçamentária, de forma que possa privilegiar as políticas. Né? Então, esse é um papel também da casa, e eu sei da capacidade, da competência dos vereadores para poderem fazer isso. Então, a gente aceita que vocês também venham comprar briga conosco para a gente ampliar esses recursos. Né? Porque isso é importante, porque a gente está na execução e a gente sabe das nossas limitações e a gente sabe da importância. Então, quanto mais parceiro tiver nessa discussão, melhor para todo mundo. Então, a gente agradece aí pelo apoio. Com relação ao Walterson, é verdade, né, Walterson? A gente vive numa sociedade que o pessoal acaba invertendo os valores. A gente pegar os dados prisionais do Estado de São Paulo, quem que está preso? A grande maioria. Isso é dado do governo do Estado, não é dado nosso, não é... A grande maioria são jovens, negros, da periferia. Já são jovens, população até 30 anos, população de 25, 20 anos. Mais de 65% estão nessa condição. Então, assim, você acaba fazendo o contrário. Então, a gente reduz agora, né? Então, vamos reduzir para 16 anos. Aí você não dá conta da problemática, depois você vem reduzindo para 14, para 12. Daqui uns dias o cara é filho de traficante, já prende logo quando saiu, acabou de nascer, já prende. Né? Eu acho que a discussão tem que ser diferente. A discussão tem que ser o que a sociedade dá de condição para as pessoas. E aí, assim, é um papel de todos nós. Não é uma discussão separada nem de governo A, nem de governo B, nem de movimento aqui, nem de movimento lá. É o que a gente está deixando para os nossos jovens e para as pessoas que estão aí. Que sociedade que está sendo construída? Que mundo é esse que está sendo construído? Quais são os valores que estão sendo apresentados e a forma que se dá? Porque você pega uma sociedade extremamente propagandista que tem por aí, que o cara tem que ter as coisas, e o cara está lá na periferia, não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso a nada, o cara vai também querer ter. E qual é a forma dele ter? Muitas vezes é só, infelizmente, se associando ao crime. Então, assim, isso é uma discussão muito complicada, é uma discussão que tem que ser feita com profundidade. Eu acho que ninguém tem a verdade absoluta sobre isso, mas eu acho que o que não dá para a gente fazer é o seguinte: a nossa população carcerária já não cabe nas nossas cadeias. A gente vai ter condição, a gente, Estado, de ampliar, ter mais cadeia e colocar gente mais jovem na cadeia? Baseado em quê? Baseado em que condições? Então, assim, a gente não pode fazer meia discussão, porque é muito fácil você chegar e falar, não, é simples, vamos colocar lá e pronto. É uma discussão muito séria. Nós, da coordenadoria, temos a nossa posição, a gente entende que a maioridade penal não resolve o problema. Nós também estamos nesse caminho, a gente entende que isso é um paliativo que só vai piorar. Então, assim, a gente
tem clareza sobre isso. Mas eu acho que a gente cabe uma discussão mesmo, e eu acho que todos os espaços que a gente tiver, seja nas igrejas, nas escolas, nas câmaras, nos movimentos, em todos os locais a gente faz essa discussão de como que a gente resolve essa problemática, que não é uma problemática de cada um, é uma problemática de todos. Porque depois a gente vai falar, ah, o cara vem me assaltar. Muitas vezes foi aquele cara que a gente não deu a menor condição dele poder progredir na vida. Então, para encerrar, eu queria agradecer a presença dos vereadores e demais presentes, agradecer ao presidente Eduardo aí pela condução dos trabalhos, falar que a Coordenadoria da Juventude está à disposição para demais esclarecimentos, demais dúvidas que surgirem, e que a gente entende que a gente ainda avançou muito pouco nessa discussão. A gente está a Coordenadoria da Juventude está indo para o 3º, para o 4º ano de existência. Ainda é muito jovem essa discussão. E a gente entende que a gente tem que avançar bastante, mas, sem dúvida, a gente já conseguiu vários pontos de entrelaçamento aqui na nossa cidade. E muito obrigado a todos. Agradeço a presença do senhor Carlos Alberto Marques, gerente administrativo da Coordenadoria da Juventude. E estendo esses cumprimentos também a toda a sua equipe. Obrigado. E não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrada. Lembrando aos nobres pares que retornaremos amanhã aos trabalhos às 9 horas. 9 horas. Calendário atualizado. A gente vai conversar agora com o Carlos Alberto Marques, que deu vários esclarecimentos a respeito da Coordenadoria da Juventude. Queria falar com você a respeito de um outro assunto, que você estava falando agora há pouco da maioridade penal, e um outro assunto que preocupa qualquer grande cidade é a gravidez na adolescência, não é isso, Carlos? Quais os trabalhos que estão sendo feitos na cidade para tentar impedir que esses números cresçam? Boa tarde. A gente tem uma ação da Secretaria da Saúde, que é desenvolvida na região, né, em todas as UBSs, que são a conversa,
e a própria Programa da Saúde da Família para discutir com as famílias essa questão. Tanto da questão de você evitar, né, a questão dos métodos ultraconceptivos, contraconceptivos, quanto o acompanhamento, né, de pré-natal, gestão na adolescência, né, que são desenvolvidos. Além disso, a Coordenadoria da Juventude, quando discute a questão do grafite e cidadania, em parceria com as UBSs também, a gente aborda. Porque no dia a gente faz também palestras temáticas e a gente pega toda essa questão de toda a saúde do jovem, toda essa questão da gravidez na adolescência, questão da virgindade, toda essa questão que envolve o mundo da juventude e a inserção nessa vida adulta e a relação sexual sem proteção, porque além da história da gravidez tem um problema muito sério que são os problemas das doenças venéreas, né, que são muito sérias e a pessoa tem que tomar cuidado, né? E a gente está em 2013, né, em pleno século XXI, e ainda a gente, infelizmente, não conseguiu ter essa sangria. Mas, assim, do ponto de vista da política pública, a Secretaria de Saúde tem uma ação muito forte, muito consciente nas regiões, e a gente vai fazendo essa temática também, porque muitas vezes a gente consegue com a nossa linguagem, seja com grafite, com ações mais culturais e mais lúdicas, a gente consegue acessar melhor o jovem, né? Tem essas. Uma linguagem que muitas vezes alcança mais do que outra. Sim, sem dúvida. É porque é um papel nosso, né? A gente tentar falar o que o jovem pode entender, né? Às vezes a pergunta é a mesma, só feita de forma diferente, a resposta pode ser outra, né? E a gente consegue uma ampliação desse atendimento. Tá certo, obrigada pela sua entrevista, parabéns pela audiência. Obrigado, bom trabalho para vocês. A gente conversou aqui com o Carlos Alberto Marques, ele que é gerente administrativo da Coordenadoria da Juventude. O Carlos Alberto Marques veio aqui explanar na audiência pública da LDO sobre a Coordenadoria da Juventude. Ele falou dos eventos e dos planejamentos de ações desta coordenadoria, como a Feira do Estudante, Bicicletada da Juventude, o programa Pró Jovem Urbano e o Grafite Cidadania, que ele acabou de comentar com a gente. Antes dessa audiência, aconteceu a audiência pública da Defesa Civil com o Paulo Vitor Novaes. Ele ressaltou o trabalho da equipe, falou dos voluntários que trabalham na Defesa Civil e falou também da autorização do prefeito para a contratação de uma empresa para mapeamento de locais de riscos na cidade. Porque, segundo o coordenador, o último mapeamento foi feito em 2004. Então, um novo mapeamento vai ser feito. O prefeito já autorizou, o prefeito Sebastião Almeida já autorizou a contratação desta empresa que fará isso, segundo Paulo Vitor Novaes, responsável pela defesa, pela Coordenadoria de Defesa Civil. A gente convida você para continuar na nossa programação até às 18 horas. Nós teremos audiências públicas até o dia 14, previsto até agora, até o dia 14 de junho. Então, você continue com a gente na nossa transmissão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.